Olá, neste vídeo eu vou resolver uma questão envolvendo função de primeiro grau, né, a obtenção da expressão que define função do primeiro grau, de uma dúvida enviada no Fórum de Bases Matemáticas para Engenharia. Está aqui a questão. Qual é a função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos -2, -10 e 3,5. Tá? Só para, não é necessário você esboçar esse gráfico, mas só para a gente poder ter uma noção do que está sendo feito, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o ponto -2, -10, né? É esse ponto aqui. Coordenadas -2, -10. O x, quando o x é -2, o y é -10. E o ponto 3,5, né? Tá aqui o 5 do y, o 3 do x. E nós temos uma reta que passa por esses dois pontos, tá? Então, vamos colocar aqui essa reta. Tá, então. E o que a gente quer determinar é a expressão cuja representação gráfica é dada por essa reta, né? É uma função do primeiro grau, quando você tem uma reta inclinada, com inclinação positiva ou negativa. Então, é uma f de x que tem o formato ax mais b. Ok? Essa f de x você pode considerar aqui como y, né? Então, y é igual a x mais b. Uma das formas de nós determinarmos essa expressão a partir de dois pontos dados é pensar, por exemplo, num primeiro momento, né, na inclinação da reta. Esse a que está aqui é chamado de coeficiente angular, né? É ele que determina a inclinação, a taxa de inclinação da reta. Significa o quanto que o y varia para cada unidade que o x aumenta. Tá? Isso é coeficiente de inclinação. Então, por exemplo, o que você percebe aqui, partindo do ponto -2, -10 até o ponto 3,5, é que houve um avanço no x, um aumento no x de 5 unidades, né? 3 menos o -2 dá 5. Enquanto que o y cresceu quanto? Foi de -10 a mais 5. Cresceu 15. Tá? Então, o coeficiente angular, o A, é justamente essa taxa de crescimento. São 15 unidades do x, perdão, do y, é o quanto que o y cresceu, enquanto que o x cresceu 5. Se você dividir aqui, vai dar 3. Tá? Então, o A, o coeficiente angular A, é igual a 3. Quer dizer que essa função, né, o y, cresce 3 unidades para cada vez que o x aumenta 1. Né? Tem uma fórmula para isso, a ideia é exatamente essa. Né? A fórmula do coeficiente angular A, a gente costuma indicar dessa maneira, é o ΔY sobre o ΔX. Eu vou colocar aqui para mostrar até graficamente. Né? O que é o ΔY? É aqui, ó, é quanto que o y cresceu, quanto que ele aumentou. Né? Ele foi aí, ó, de -10 até mais 5. Então, este é o nosso ΔY. Ok? Ele é o y final menos o y inicial. Pode até inverter aqui a ordem desses y, não há problema, desde que você inverta também dos x. Ok? O ΔX é o x final menos o x inicial. Então, é aqui, olha, o x final é 3, o inicial é -2. Essa variação que ocorre aqui, né? Na horizontal. Ele partiu lá do -2 do x e foi até o 3. Este é o ΔX. Perfeito? Então, se você fizer, vamos lá, tomando esse ponto, 5,3, coordenada y, perdão, né, 5,3 é 3,5, coordenada y é 5, menos outro ponto, cuja coordenada y é -10. Então, 5 menos o -10, né? Olha aí, ó, x final, y final, y inicial. Tá? Pode inverter aqui? Pode, mas aí você tem que inverter a ordem embaixo também. Como eu fiz final menos inicial, tá? Eu vou colocar aqui na mesma ordem as coordenadas do x. 3, x final, menos
o menos 2, x inicial. Ok? Então, 5 menos o menos 10, né? Fica 5 mais 10, que é 15. E 3 menos o menos 2, fica 3 mais 2, que é 5. Tá? Portanto, o coeficiente angular A, como nós já tínhamos visto, é 3. Quer dizer que, por enquanto, essa função tem a forma 3x mais b, né? É a forma ax mais b, está aqui. Já descobrimos o valor do A. Aí você pode pegar qualquer um dos pontos, qualquer um, ou o menos 2,10, tá? Ou o 3,5, e fazer as substituições nessa expressão. Então, eu vou considerar aqui o ponto 3,5, por exemplo. Tá? Bom, vamos lá. Fazendo a substituição, quando o x for 3, o y é 5. Então, eu vou colocar 5 no lugar do y, tá? E vou colocar 3 no lugar do x. Esse 3 aqui, ó, 3 coeficiente angular multiplicado por 3, que é o x, mais b. Pronto, agora nós temos uma equação em que a incógnita é o b, né? 5 é igual a 9 mais b, portanto, b é igual a 5 menos 9. Então, b é igual a menos 4. Então, chegamos à nossa função y é igual a 3x menos 4. Você pode testar, né? Você pode pegar esses dois pontos aqui, cada um deles, lançar o valor do x e calcular o y. Você vai ver que o resultado é exatamente esse par ordenado, cada um desses pares ordenados. Perfeito? Existe uma outra forma de resolver também, né? Que é você montar duas equações com esses dois pontos. E aí já partir direto para a resolução de um sistema, né? Vamos lá, vou mostrar também. Você tem aqui o ponto menos 2, menos 10, né? E lembrando que o formato da função é ax mais b, tá? Então, quando você coloca menos 2 no lugar do x, vai ficar a, que multiplica menos 2, ax, né? Mais b, igual a quanto? Igual ao y, que é menos 10. Perfeito? Vamos só reescrever aqui, né, dando uma melhorada nessa representação. A, que multiplica menos 2, é menos 2a, mais o b, igual a menos 10. Essa é uma equação do primeiro grau, mas tem duas incógnitas. Só que eu tenho um outro ponto, que é o ponto 3,5. Jogando na mesma expressão ax mais b, você vai ter a, que multiplica 3 mais b, igual a 5. Escrevendo aí na mesma forma da forma acima, nós temos 3a mais b igual a 5. Pronto, isso daqui é um sistema, né? Sisteminha que dá para resolver. Uma das maneiras de nós resolvermos esse sistema, por exemplo, se você multiplicar a primeira equação por menos 1, lembre-se que qualquer igualdade matemática você pode multiplicar por qualquer valor real, exceto o zero aí, né? E você continua tendo essa igualdade, nesse caso, você continua tendo uma equação equivalente, tá? Então, multiplicar por menos 1 significa inverter todos os sinais. Essa resolução é chamada de método da adição, né? Então, eu vou reescrever aqui o sistema. Menos 2a multiplicado por menos 1 é 2a. Mais b multiplicado por menos 1 é menos b. E menos 10 multiplicado por menos 1 é mais 10. E a de baixo eu mantenho. Então, por que esse método é chamado de método da adição? Porque ele consiste em somar, né, em adicionar uma equação a outra, e eu posso fazer isso em qualquer igualdade matemática. Se eu somar a mesma quantidade dos dois lados, eu mantenho essa igualdade, tá? Só que aqui o intuito é somar de tal forma que uma das incógnitas temporariamente suma, né, da minha resolução. Quer dizer, obter uma outra equação aqui, tá, com uma só incógnita. Então, por que eu escolhi multiplicar a primeira por menos 1? Porque aí fica menos b aqui, com o seu oposto mais b, a ideia é ter um oposto. Tá? Poderia ter multiplicado a de baixo por menos 1, também daria certo. E há outras multiplicações possíveis. Perfeito? Aí você vai ter 2a mais 3a, 5a. Menos b com mais b, corta. 10 mais 5,
15. Pronto, aí uma equação simples com uma só incógnita. O A vai ser 15 dividido por 5, tá? Portanto, o A vai ser igual a 3, como nós já descobrimos lá na resolução anterior. Determinado o valor de uma das incógnitas, você pode pegar qualquer uma das equações, tá? Eu vou pegar essa, por exemplo. Tá? Qualquer uma das originais, dessa daqui alterada também, e fazer a substituição do A por 3. Então, substituindo na 3A mais B igual a 5, eu vou ter 3 que multiplica o A, que é 3, mais B igual a 5. Tá? Fica 9 mais B igual a 5. B igual a 5 menos 9, portanto, B igual a menos 4, chegando, portanto, a função y igual a 3x menos 4. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo.